Olá, estamos no ar, senhoras e senhores, com mais uma edição do nosso programa Sintonia. Muito obrigado pela audiência. Eu sou o jornalista Voltaire Santos, e você pode nos acompanhar aqui na Rádio Pampa, FM 97.5. Muito obrigado pela sua audiência em Porto Alegre e também nos municípios da região metropolitana, como Guaíba, Esteio, que pelo nosso sinal do FM 97.5 nos fazem companhia aqui na Rádio Pampa, no qual mando sempre um fraterno abraço ao nosso Paulo Sérgio Pinto, ao nosso Gadré, que reproduzem o nosso programa Sintonia todas as semanas aqui na Rádio Pampa. Nós também estamos no ar pela Rádio Acústica, FM 97.7, para toda a metade sul e também para a Costa Doce do Rio Grande do Sul, lá para Camaquã, para Tapes, Cristal, Cerro Grande do Sul, Turuçu, enfim, para todos que estão neste momento na escuta lá em Pelotas e Rio Grande, na metade sul e também em toda a zona sul do estado do Rio Grande do Sul. É sempre uma honra a gente poder fazer esta parceria e trocar contatos com esta região tão rica e desenvolvida do nosso estado. Lá em Livramento, lá na fronteira, nós estamos chegando com a RCC FM. Alô, ouvintes da RCC FM, é sempre um grande prazer estarmos juntos, estarmos conectados aí pela RCC, comigo Voltaire Santos. Um abraço ao nosso amigo Badra e a todos os ouvintes da RCC que nos dão companhia aí na fronteira. É sempre uma honra estarmos juntos, sempre aos finais de semana, na RCC por lá. Cura boa do dia a dia, do cotidiano, que é justamente a questão de estar assumindo a federação, estar assumindo a FAMURS logo, num grande evento que está sendo preparado, que é justamente o Seminário Municipalismo em Foco, a cerimônia de posse da gestão 2026-2027, que vai estar acontecendo nos dias 28, 29 e 30 de abril, no Parque Municipal de Eventos, que fica ali no quilômetro 03 DRS 786, lá no Balneário Santa Terezinha, em Imbé, e é sempre muito bom estar justamente participando. E está conosco participando agora aqui da nossa Rádio Pampa FM 97.5, o prefeito de Imbé, prefeito Ike Vedovato, que foi escolhido pelos prefeitos e vice-prefeitos do MDB para ser o presidente da FAMURS nesta próxima gestão. Prefeito Ike, seja bem-vindo ao nosso programa aqui na Rádio Pampa, o programa Sintonia. Tudo bem, prefeito Ike? Tudo bem, Voltaire. Muito obrigado pela oportunidade de estar aí através das ondas da Rádio Pampa, em contato com o estado inteiro aí. É uma rádio que tem muita capilaridade, né? Portanto, chega aos 4 cantos do Rio Grande aí. Prefeito Ike, qual a expectativa agora como presidente da FAMURS? E eu começo te perguntando como é que vai ser esse evento agora em Imbé para receber os prefeitos, os 497 prefeitos e vice-prefeitos do Rio Grande do Sul, prefeito Ike. Pois então, a posse da FAMURS já é um ato tradicional, né? Com a participação, além de lideranças dos municípios, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, né? Assessores que participam do evento. Existe uma gama grande uma grande quantidade de convidados também, Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Governo do Estado, a própria imprensa, né, se fará presente. Já tem a confirmação do governador, do vice-governador, alguns secretários, inclusive, de Estado, né, dessa nova leva de secretários que estarão conosco lá. É um evento que iniciará no dia 28 com credenciamento, dia 29 com ciclo de palestras durante todo o dia, à noite o tradicional jantar dos prefeitos, que é onde os prefeitos também recepcionam ali autoridades, e no dia seguinte, na quinta-feira, dia 30, né, iniciamos com algumas palestras no início da manhã, e a posse, propriamente dita, a cerimônia das 10 ao meio-dia, e uma recepção daí para todos os convidados que estão presentes, com um churrasco no nosso parque de eventos, né, tradicional parque de eventos de Imbé, chamado Parque de Rodeios, né, teremos rodeio, inclusive, programado para a semana seguinte. E estou voltando agora de Porto Alegre, inclusive na Freeway, talvez se ficar sem sinal, peço que entenda aí. Tranquilo. É porque estamos numa fase de transição ali, que a presidente Adriane nos proporcionou, e mesmo que hoje seja feriadão aí para a maior parte do poder público, a FAMURS funcionou bem hoje, a gente já fazendo os preparativos aí para assumir a nova gestão.
Prefeito Ike, o tradicional jantar vai ser na quarta-feira, então. Na quarta, né, à noite, depois do ciclo de palestras, a gente está organizando fazer um jantar no município de Tramandaí, que é um município vizinho, na Sociedade Amigos de Tramandaí. É um local que tem uma estrutura mais adequada para a quantidade de pessoas que a gente pretende receber. Prefeito Ike, o senhor vai ter o papel de representação institucional de 497 municípios, prefeitos e prefeitas aqui do Rio Grande do Sul. Conversando, né, o candidato a presidente da FAMURS, ele sempre tem uma grande oportunidade, porque ele roda boa parte do estado do Rio Grande do Sul, recebendo demandas, conversando, sabendo quais são as dificuldades de prefeitos e prefeitas. Dentro dessa conversa, de todo esse giro entre os prefeitos e vice-prefeitos do MDB, que abordou todas as regiões do Rio Grande do Sul, quais são as principais demandas que o prefeito Ike vai encarar ao assumir a presidência da FAMURS nessa missão institucional pelo próximo ano? O trabalho da entidade, né, é a discussão do Pacto Federativo e alguns temas que de maneira direta atingem todos os municípios, né? A gente tem visto algumas edições de legislação que trazem despesas para o município sem trazer a respectiva receita e assim por diante. Mas eu vi assim que a economia da nossa... Tive a oportunidade nesse período em que viajei o estado todo aí, visitando aí 170 cidades pelo menos, governadas pelo MDB, eu tive a oportunidade de ver como é que gira a economia de determinadas regiões, né? Determinadas cidades aí. E, em geral, são cidades pequenas que lidam com agronegócio como mola propulsora, né, das atividades econômicas e formais de renda da cidade. E eu vejo que essa é uma causa que a FAMURS, em que pese hajam entidades, né, que representam o setor, especificamente a FAMURS deve se envolver nisso, porque quando o agro vai mal, né, consequentemente as cidades não vão bem. Essa é uma consequência, né? Também vejo que a parte de investimento em tecnologia, de informação, inovação, né, é necessária, tendo em vista que a própria iniciativa privada, né, já se adiantou nesse processo e hoje utiliza sistemas de informação, né, e de inteligência para otimizar seus processos e também ter mais lucro, diminuindo o seu custo. Claro, o poder público não tem fim de lucro, mas quanto mais conseguir economizar, mais sobra na ponta para a prestação de serviços públicos de qualidade para a sociedade. Eu acho que são dois temas que são necessários. Além do que, eu pretendo fazer com que a FAMURS seja realmente reconhecida pelas cidades como a casa das cidades no estado do Rio Grande do Sul, né? Afinal de contas, a gente representa não só os interesses do municipalismo, mas os municípios. O ambiente político, né, prefeito Ike, que você vai encontrar é um ambiente muito favorável, porque tem o Eduardo Leite como governador e o vice Gabriel, que é um vice do MDB, é do Litoral Norte e também como pré-candidato ao governo do estado. Isso pode ajudar a acelerar demandas para demais prefeitos e pleitos também de outras associações para a FAMURS, na tua opinião? A gente não pode também dizer que a FAMURS não é uma entidade política, né? Por mais que não seja esse o propósito, mas a FAMURS ela é constituída numa diretoria de prefeitos, né? E que por si só, pela lei, já são necessariamente vinculados a algum partido político. Mas isso, por mais que seja muito latente na entidade, não pode se sobrepor aos seus interesses. A minha proximidade em relação ao governo do estado, né? A proximidade em virtude da relação partidária e de companheirismo que tenho com o vice-governador e agora com a chapa que se avizinha aí entre MDB e PSD, que é o partido do governador, vai dar oportunidade, sim, para a gente estar mais próximo também, representando não só os interesses da nossa cidade e região, mas está para representando os interesses de outras cidades e regiões de uma maneira coletiva através da entidade. Isso acredito que seja realmente dessa maneira. Mas eu vou ter muito cuidado e responsabilidade, porque a FAMURS é uma entidade muito plural, né? Porque a própria diretoria composta por presidentes e 7 vice-presidentes, né? Tem 7 vice-presidentes dos 7 maiores partidos do estado em número de prefeitos. Então não por mais que seja a presidência no ano do MDB, isso é estatutário, né? A entidade ela não é própria do partido nesse ano dos interesses partidários e
e eleitorais do nosso partido em relação a esse ano, principalmente pelo pleito. Não vai ser um ano fácil, porque conciliar, né, os ânimos, né, em ano de eleição, para quem é político, a gente sabe que a luta às vezes é meio acirrada em alguns locais, né, e com um estado quase do tamanho de um país, como o Rio Grande do Sul, com 497 cidades, a gente tem alianças políticas eleitorais diversas, né? A gente vai numa cidade e tem 2 partidos que são frontalmente opositores, a gente vai na cidade vizinha, inclusive, são aliados, né? Isso é muito comum de encontrar no estado plural e grande como o nosso. Então, eu vou tentar encarar com maturidade, né? Aproveitar talvez a proximidade que tenho também do governo, para aproximar a entidade do governo, não para simplesmente servir ao governo, mas para estar mais próximo, para poder fazer cobranças e até muitas vezes até indicações ou até ajudar na construção da política pública e de alguns programas, né? E acho que isso vai ser muito salutar. Tem uma diretoria, a gente vai estar sendo empossado de maneira formal agora no dia 22, ou seja, após agora o feriado de amanhã, e a nossa posse será só no dia 30, que será a posse formal com uma solenidade perante os nossos convidados. Mas já estou trabalhando de maneira intensa na articulação aí, da aproximação realmente da FAMURS dos seus interesses e veiculação disso dentro do governo do estado. O prefeito Ike é prefeito de Imbé, o que torna muito relevante o fato da FAMURS ser presidida por um prefeito do Litoral Norte, que é uma região do estado que está crescendo muito, né? Esse assunto, prefeito Ike, você sente... nós temos muitas pessoas morando no Litoral Norte que acabaram ficando em função da pandemia, ou que pelo fato de terem uma segunda casa no veraneio, depois que se aposentam, acabam ficando morando. Quais são os principais indicadores desse crescimento de moradores no Litoral Norte, na sua visão, prefeito Ike? Esse crescimento do litoral, o crescimento populacional do litoral, né, vem acontecendo de maneira exponencial nos últimos anos. A gente teve 2 fenômenos aí, que foi a pandemia e enchente, e as enchentes, né, que potencializaram um pouco isso, mas já era um movimento que vinha acontecendo de maneira natural, né? Aliás, de todas as regiões do estado a que mais cresce realmente, né? Eu vou dar o exemplo da nossa cidade de Imbé. Em 12 anos, nós dobramos a população. Nós tínhamos 15 mil habitantes, hoje temos mais de 30 mil habitantes. Isso como consequência realmente da vinda das pessoas que acabam tendo patrimônio no litoral, né, em determinada fase da sua vida, entendem que de repente é uma vida mais simples, né, uma vida mais natural, é uma vida mais saudável, e procuram o litoral inclusive para morar o ano todo, né. Uma parte grande das pessoas que fazem isso, né, são pessoas que estão na terceira idade já. Só vou ver se vai reconectar, depois eu edito ali. Alô? Sim, estamos te ouvindo. Alô? E fez então com que o nosso litoral e o município de Imbé tiveram um certo destaque, né? Até porque existe um costume do povo gaúcho durante a temporada de verão, de se voltar para o litoral, diferente do litoral, que raramente vai para o interior, né? Então há uma relação muito próxima do estado inteiro, um carinho muito grande pela nossa região, né? Até porque muitas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade pretendem, em uma determinada fase da vida, estar lá conosco, como outros que já foram. E ter hoje à frente da FAMURS, né, a representatividade da presidência em mais uma vez, né, a 6ª vez que um prefeito do litoral preside a FAMURS nesses 50 anos que fecham agora em maio, né? Então tu vê mais de 10% do tempo, né, a nossa região presidirá a entidade, sendo que são 29 associações regionais, né? O litoral é uma delas. Então há uma incidência grande, né, de prefeitos do litoral na história da FAMURS, faz com que a gente consiga também, de uma certa forma, acabar contemplando outras regiões que têm alguma certa relação conosco, cidades que têm relação com alguma parte do litoral na sua história. Então, o litoral não é mais aquela regiãozinha pequena, né, que passava muita dificuldade e tal, uma região isolada. Hoje, o litoral, que no passado foi tido assim como o quintal do estado do Rio Grande do Sul, é uma região importante, inclusive, na economia do estado, no que diz respeito a turismo, ocupação de áreas,
o ramo imobiliário cresce como nunca. Sabe que no litoral norte, estava conversando com o Paulo Sérgio Pinto, tem sempre uma discussão ali de Xangri-Lá e Capão da Canoa, porque o plano diretor de Xangri-Lá não permite a construção de prédios. Já Capão da Canoa parece estar tendo um crescimento muito grande nessa questão dos prédios, muitas vezes comparado ao que passou lá Balneário Camboriú. Onde é que fica Imbé nessa discussão, sob o ponto de vista do desenvolvimento habitacional, prefeito Ick? Imbé fica no meio do caminho, né? A cidade de Xangri-Lá, ela tem uma característica de condomínios, né? Portanto, a horizontalidade, né? Isto. É o forte realmente, sei lá, é a característica da cidade, né? É uma cidade que cresce, se desenvolve como uma das que mais se desenvolveu no litoral. Agora pelos últimos tempos, mais ainda com esse apelo dos condomínios. Já Capão da Canoa foi uma das primeiras cidades que verticalizou, né, com condomínios verticais, e que é hoje a maior cidade do litoral em população, tanto população fixa quanto população flutuante durante os meses da baixa temporada e até mesmo durante o verão, né, que pensa que Capão da Canoa deve passar, acredito eu, assim, de 700, 800 mil pessoas durante o Ano Novo e Carnaval, né, pela estrutura física de imóveis que possui lá. Então, é a maior cidade do litoral com essa característica e fez também em algumas áreas, já que tem um território grande, investimentos aí propícios em condomínios. Os condomínios de Xangri-Lá iniciaram efetivamente em Capão da Canoa, né? Sim. Em áreas mais remotas, distantes do centro, que hoje são muito valorizadas. E já em Imbé, a gente está agora com a expectativa da entrada em funcionamento da estação de tratamento de esgoto, né, com expectativa de expansão imobiliária e verticalização em alguns pontos fixos, tá? Que são corredores e avenidas que não vão, de uma certa forma, fazer com que outras, eu não vou dizer o erro, né, mas não trazer características de outras cidades, como é o caso de Capão, Tramandaí, Torres, né, que verticalizaram na região central demais, eu acho, né, e que façam que a dificuldade das pessoas estarem lá convivendo com muitas pessoas no mesmo lugar, né, seja uma realidade. Em Imbé, por mais que venha se desenvolver na verticalização, ela vai ter um misto entre local de espaço para residências, né, com até 2 andares, e avenidas que tenham verticalização, tornando essas avenidas, esses corredores um pouco mais comerciais, propiciando o desenvolvimento econômico, incremento de arrecadação, né, sempre pensando, né, que isso acontecerá em locais que têm tratamento de esgoto, para que a gente possa ter um desenvolvimento econômico, né, socioeconômico mais sustentável assim, da nossa cidade, e é o que também as outras cidades da região prezam. Um fator importante para a FAMURS é essa proximidade, né? O prefeito Ick vai ser um prefeito muito mais próximo da capital gaúcha, ou seja, aquele prefeito que consegue, inclusive, despachar de manhã na prefeitura e tocar à tarde na FAMURS. Isso ajuda também na gestão, né, prefeito Ick? Ajuda, hoje, por exemplo, lá, claro, em Imbé, como a maior parte dos órgãos públicos estão de feriadão, né? Mas eu aproveitei para dar um pulinho na FAMURS ali e dar sequência nesse processo de transição. Não são raras as vezes, assim, que a gente está de manhã em casa, tomando café da manhã, vem a Porto Alegre, cumpre um compromisso, né, muito antes da FAMURS, aí e consegue voltar até para estar na cidade aí para almoçar junto com a família. Não? Tomara que isso não se torne também uma rotina, né, porque é bastante penoso, cansativo, né, essa estrada, 1 hora e tanto para ir, 1 hora e tanto para voltar, mas eu vejo também aí outros presidentes de outras regiões do estado mais distantes, né, que às vezes tem que viajar 6, 7 horas, ficar na cidade de Porto Alegre para pousar, para poder estar no outro dia cedo ali. Eu vou ter uma versatilidade de presença diferente dos outros, assim, né? Posso às vezes estar de manhã, às vezes estar de tarde, talvez dar o dia todo, se não for necessário vir também, e a gente puder dividir um pouco desse fardo aí com os vice-presidentes, pretendo fazer. Mas tenho aí a intenção de estar mais presente, sempre prezando também, né, Walter, pela condição e pelo compromisso, né, que firmei com a comunidade né, da nossa cidade de Imbé, com o povo de Imbé, de ser prefeito lá, né? Ser prefeito lá é o nosso objetivo. A FAMURS também é um local de representatividade que vai trazer benefício para a nossa cidade, mas ela também não pode, por mais que tome um pouco, né, algum tempo assim, da vida do presidente, não pode também atrapalhar lá na vida do prefeito na cidade. Quero tentar conciliar,
Nós temos em Imbé uma equipe muito bem treinada, né? Um afinamento muito grande com o meu vice-prefeito, que nós nos reelegemos, né? Também é vice-prefeito eleito. Já estamos há mais de 5 anos, né, despachando em conjunto dentro do mesmo gabinete. Acredito eu que com a equipe que a gente tem, que é a mais treinada da história da cidade, né, eu vou conseguir conciliar as atividades da FAMURS sem prejudicar também o município, sem esquecer de lá, né? Na verdade, esse é o nosso compromisso primeiro, né? Fomos eleitos pelo povo para ser prefeito da cidade durante um mandato de 4 anos. E a FAMURS foi uma consequência. É uma vontade que se tinha de levar essa representatividade para o litoral, entendendo que vai ser bom também para o estado inteiro, para o litoral, para a nossa cidade. O prefeito Ike é contador, é concursado na Caixa. Como é que começa a trajetória política do prefeito Ike aqui para os ouvintes de Porto Alegre, região metropolitana, te conhecerem melhor, prefeito Ike? Eu vou ter que voltar lá na minha infância, ou até antes dela, né? O meu pai e minha mãe se conheceram na época, lá em 1970 e tantos ali, tá? No movimento estudantil, que na época era o local em que se discutia, se debatia também política, né? Então, meu pai foi presidente da UESO, União Osoriense dos Estudantes, e foi lá que conheceu a minha mãe muito antes de eu ser concebido, né? Então, a ligação do casal, né, que me gerou já começou no ambiente político escolar, digamos assim. De lá para cá, meu pai, logo cedo, passou num concurso na Câmara de Vereadores de Tramandaí, foi diretor da Câmara até sua aposentadoria, né? Somos só 2 irmãos, eu e o meu irmão mais velho, nasceu primeiro em 75, depois eu nasci em 76, fui batizado pelo pai, porque era o ambiente que ele dava lá, e a vida inteira convivi com todas as campanhas políticas, desde que me lembro, assim. Porque meu pai, como diretor na Câmara, filiado que era, né, o envolvimento político, porque trabalhava também numa casa política, talvez tenha procurado a Câmara para trabalhar, até porque era político, né? Chegou a concorrer a vereador quando Tramandaí, a nossa parte em Imbé ali ainda era bairro do município de Tramandaí, e depois ele idealizou, junto com um grande grupo, liderou um grande grupo lá na nossa cidade de Imbé e acabou cindindo o território de Imbé, formando o município no movimento de emancipação em 88. Aí eu já tinha ali praticamente 12 anos de idade, era adolescente, tenho uma memória muito viva disso, em que pese eu sempre tive com meu pai em todas as campanhas políticas. E de lá para cá, meu pai foi vice-prefeito, depois foi prefeito, minha mãe concorreu à vereança, chegou a assumir, né? E depois eu fui acabar concorrendo também, quando ainda tinha 20 e poucos anos de idade, à vereança. Fui vereador por 2 mandatos, vice-prefeito por outros 2 mandatos, agora prefeito reeleito, né, pelo 2º mandato. Estou no 6º mandato ininterrupto e consecutivo, com 49 anos de idade. Presidi também no ano passado a Associação dos Municípios do Litoral Norte, a nossa AMLI Norte, né? Fui e sou até hoje, até amanhã, acredito, né, porque após se dará no dia 22, vice-presidente da FAMURS na gestão da presidente Adriane, e agora eleito com 80% dos votos, né, dos prefeitos e vice-prefeitos do MDB. Assumo aí, a partir do dia 22, a FAMURS, para dar sequência a esse trabalho político de representação. Mas eu digo, eu tenho municipalismo na minha veia, né, porque eu não nasci na cidade que moro, mas vi a cidade que moro nascer lá em casa. Eu sempre digo, eu não nasci em Imbé, né? Sim. Mas o Imbé nasceu lá dentro de casa, quando eu vi meu pai com outros amigos se reunindo, né, pelo ideal político de transformar um pedaço de terra no local que poderia ser motivo de felicidade para muita gente. Eu vejo ele mesmo falecido hoje, né, que ele estava certo naquele momento, porque Imbé é grande, é pujante, né, crescente, é uma oportunidade para muita gente ser feliz lá, poder ter emprego, renda, dignidade, né? E que aquele grupo de abnegados, que na época tinham o ideal, estavam certos, né, e transformar um pedacinho de terra que era um bairro de Tramandaí em cidade. Então eu vejo a importância que tem, né, a construção das cidades para a evolução das pessoas e para a produção de felicidade delas. E estou agora aí à frente de uma entidade municipalista, dando sequência ao trabalho, né, político da minha família, que iniciou desde antes de eu nascer e perdura até hoje aí comigo à frente do mandato na prefeitura de Imbé. É uma grande trajetória, prefeito Ike, já foi vereador, já foi vice-prefeito.
tá muito jovem ainda, né? Então, depois pode continuar. Mas depois pode continuar como deputado. Eu acho que como o litoral está crescendo, também precisa de aumentar a representatividade, tanto na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. Vai ser importante esse período também de diálogo com todas as regiões do estado para dar essa experiência depois. E faz bem também para o Parlamento Gaúcho, o Parlamento Federal, ter pessoas que respeitam as instituições, respeitam esses espaços, né, de conquista para a população. Prefeito Ick, sucesso na posse da FAMURS. Conte sempre aqui também com os nossos programas aqui na Rádio Pampa. O Paulo Sérgio mandou um abraço mais cedo aqui nos nossos espaços. E uma boa posse, estaremos na posse festiva aí no Litoral Norte também, te levando todo o abraço e contribuindo também para essa grande gestão na FAMURS, prefeito Ick. Tá bom, Voltaire, muito obrigado mais uma vez. Estou sempre à disposição para levar informação de qualidade, que eu sei que a Rádio Pampa tem responsabilidade no que faz, né, para a nossa população, porque é muito melhor, muitas vezes, o cidadão ser desinformado do que mal informado, né? E tem alguns órgãos de imprensa aí, chamada, que nem o Odorico Paraguaçu dizia, a imprensa marrom, né? Levam informações que não sem qualidade para a população. Não, a gente sabe que tem disso também. Tem algumas turmas da imprensa que só é notícia quando é coisa ruim, né? Infelizmente, né? Isso é uma cultura que a gente tem que mudar dos municípios, onde muitos prefeitos, infelizmente, só aparecem quando explodem um banco na cidade. Ou quando tem alguma crise, né, na cidade. Exato. Prefeito Ick, parabéns pelo trabalho e um grande abraço, viu? Um abraço, tudo de bom. Tá aí, o prefeito Ick aproveitou o feriado para dar continuidade à transição aí na FAMURS. É um prefeito de muito destaque, que com certeza vai fazer um grande trabalho. A gente fica muito feliz aí com toda esta valorização que tem realmente nesse momento o próprio prefeito Ick fazendo essa ligação entre os municípios do Rio Grande do Sul e tendo, né, com certeza, todo esse trabalho que a gente traz para vocês. Vai ser realmente um evento muito forte que vai ter, repassando aqui, é o seminário da FAMURS, 28, 29 e 30 de abril, no Parque Municipal de Eventos, no quilômetro 03 da RS 786, no Balneário Santa Terezinha, em Imbé, esse seminário que marca a cerimônia de posse da nova diretoria da FAMURS na gestão 2026-2027 e é algo realmente que chama atenção, vale a pena realmente ter todo esse foco, ter todo esse destaque e que bom, né? Que bom que a gente pode contar com essas entrevistas que ajudam a explicar para a população qual é o papel da FAMURS. Eu, Voltaire Santos, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. A gente volta na próxima semana. Você pode nos seguir também no Instagram, ali é @voltaire.santos. Você pode nos seguir por ali e a gente volta na próxima semana com as informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Tchau!